bem-vindos a mais um Estudante Repórter. Meu nome é Lara Beatriz, estudo na Escola Municipal Legário Maciel e hoje vamos entrevistar a Alzira Santos. Bem-vinda, fale um pouco sobre você e diz em qual área você trabalha. Prazer, Lara. Prazer. Então, é interessante porque na sua idade eu ainda não estudava. Então, eu nasci na roça e mudei para Governador Valadares em 86. E eu praticamente só sabia escrever meu nome. Mas eu tinha muita vontade de estudar. Então, hoje eu estou como coordenadora de um serviço de acolhimento. Mas eu já estou trabalhando há 22 anos no Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. E vamos direto ao ponto, que é o tema da nossa entrevista de hoje, que é violência. O que é violência? Então, é um tema polêmico que eu diria, eu pessoalmente, eu vejo a violência como tudo aquilo que fere direitos da pessoa. Mas a violência existe em várias formas, então nós temos vários tipos de violência, inúmeros. Então quer dizer que a violência não se limita somente à agressão física? Não, a violência, ela existe a violência física, psicológica, moral, econômica e atinge todas as classes sociais. Porque confunde-se muito que violência está lá na periferia, lá onde moram mais as pessoas com menos poder aquisitivo, mas ela atinge todas as classes sociais. Cite os tipos de violência mais comuns que vivenciamos no dia a dia. Assim, o mais comum é aquela que é mais fácil de ser detectada, que fala-se muito em violência doméstica. Então, a violência doméstica não é só a violência contra a mulher. Então, a violência doméstica, a gente diz porque ela acontece dentro dos lares. Mas ela pode ser cometida contra a criança, adolescente, a mulher, o idoso e a criança. Quem mais sofre violência no Brasil? Nós falamos sempre que existe estudiosos que dizem que a violência comete mais, assim, as pessoas, os mais vulneráveis. Aqueles que têm menos condições de se defender, que é a criança, adolescente, a mulher e o idoso. Qual é a maior causa da violência entre jovens? Assim, existem inúmeras situações que levam o jovem à violência. Focamos sempre assim nas condições que ele vive. O jovem que mais sofre violência, aquele que teve menos oportunidade na vida, às vezes não entrou na escola no tempo certo, as condições, mesmo que a família vive, e impede o jovem de participar da vida política, lá dentro da sua própria comunidade. Então, às vezes, ele foca muito no seu mundo. E já é uma violência ele não poder participar de tantas coisas. Mas também temos o tráfico de drogas, ele acaba envolvendo o tráfico de drogas. E isso leva a outras violências. Qual o impacto da violência na saúde das crianças e adolescentes? Então, uma criança que já nasce dentro de uma família com episódio de violência. Então, esta criança, por exemplo, ela apresenta mais este problema quando ela chega na escola. E, às vezes, confunde-se a criança, o jeito da criança tratar os outros amiguinhos dentro da escola, como se ele tivesse um distúrbio. Mas, normalmente, quem detecta mais esses problemas e o impacto que isso traz para a saúde é dentro da escola. Quando a criança é colocada na escola no tempo certo, quando se aposta na primeira infância, e é isso que a gente pede aos jovens, que participem das políticas públicas nas épocas de conferências, dentro do CMDCA, para estar
apontando para os nossos políticos quais as políticas públicas têm que ser implantadas no nosso município. Por exemplo, a criança entrar para a escola cada vez mais cedo, porque descobrindo-se que essa criança é vítima de maus tratos, ela pode ser trabalhada antes que se desenvolva até problemas psiquiátricos, né? Porque a criança passa a tratar os colegas do mesmo jeito que ela é tratada em casa. E, às vezes, é confundida com uma criança que tem distúrbios. Pode chegar a isso, a violência. Mas é uma criança que é menos, digamos, menos rápido que as outras. Às vezes, aquilo que uma criança com 4 anos faz, uma criança que tem uma família mais estruturada, que foi bem orientada, uma outra criança de 4 anos que sofreu várias violências é mais lenta, tem mais dificuldade de percepção e até de aprendizado. Como prevenir a violência, seja na escola, na rua, em casa ou em qualquer outro lugar? A meu ver, penso que parte da educação mesmo. Então, se a família educa os filhos como deveria ser e não atribui à escola essa obrigação, porque o que a gente vê hoje, eu falo que eu não serviria para ser educador, acho que eu não conseguiria viver dentro da escola, porque as famílias têm atribuído à escola aquilo que é papel da família. Então, lá na Constituição mesmo diz que, no artigo 227 da Constituição, quanto ao artigo 4º do ECA, diz que é papel da família. Então, em nenhum momento falou que a escola que é Estado em primeiro lugar. Então, volta tudo para a família. E quando a gente diz família, não é só o pai, ou só a mãe, ou só a mãe. Porque a gente sabe que tem muitas famílias que são só da mãe, mas existe família também só com os pais. Quando a gente diz família, é a família toda. É pai, é mãe, é tio, é avô, é avó, é a família que ele vive. E se não é a família biológica, é a família mais próxima dele. É a família, aquele espaço que ele vive como família, que é a responsabilidade maior, e não atribuir à escola. A escola tem o dever dela, mas a família é em primeiro lugar. Muitas vezes, uma criança jovem sofre violência e não tem coragem de contar para as outras pessoas. Como identificar que uma criança ou adolescente esteja passando por algum tipo de maltrato? Não só a criança e não só o adolescente, muitas vezes não fala, mas também a própria mulher que sofre violência. A mulher, por exemplo, às vezes ela não tem oportunidade, estudou pouco ou nada, não trabalha fora de casa, não tem como sustentar a família. Então, muitas vezes, ela aceita a violência do parceiro porque ela tem medo de não ter lugar para onde ir, não ter uma casa para morar e como até sustentar os filhos. A criança, por exemplo, que ela sofre violência desde cedo, a violência física ou psicológica, com o tempo, muitas começam a entender que aquilo é normal. Eu já atendi crianças que falam assim, minha mãe ou meu pai me surrou porque eu mereci. Então, essa ideia que a gente tem que quebrar. Ninguém merece apanhar ou sofrer outros tratos, ou por causa da ameaça. Porque muitas vezes a mãe surra, se a criança está marcada, às vezes não vai na escola, para a escola não ver que a criança sofreu violência, e aí ameaça. Se você contar, vai apanhar de novo. Se você contar, a mamãe ou o papai vão ser presos. Então a criança tem essa ideia que é melhor apanhar e não falar do que a possibilidade de ficar sem o pai ou a mãe. Ainda fala muito assim, mas se o conselho lá ficar sabendo, vão te levar para algum lugar. Então, isto é uma ameaça, mais uma violência, né? Além do couro, mais a violência da ameaça e a psicológica. Outro caso. Se alguém testemunhar, souber ou suspeitar de alguma criança ou adolescente que é vítima de negligência, que atitude deve tomar? O primeiro passo é lembrar que me colocar no lugar do outro. Eu, Alzira, se eu vejo que um vizinho maltrata o seu filho,
seja qual tipo de violência, ou maus trato, ou física ou psicológica, e que eu entenda que seja uma violência, eu tenho que me colocar naquele lugar. E se fosse eu contra o meu filho? Né? Então, aquilo que eu acho que não é bacana eu fazer com o meu filho, eu vou entender que a outra família também não pode fazer com os filhos deles. Então, o primeiro passo é não ter medo de denunciar. Porque mesmo a lei diz que é responsabilidade de todos. Então, quando diz todo, é toda a sociedade de denunciar. Não precisa ter certeza, não. A lei diz que suspeitas de maus tratos contra criança e adolescente têm que ser denunciados. Muitas pessoas têm receio de fazer denúncias. Por que tanto medo? As pessoas ainda pensam assim, fala muito, né? Briga marido e mulher, não mete a colher, lá no vizinho, quem manda lá na casa é o pai ou a mãe. Mas nós temos que entender que a família que maltrata os seus está ensinando, por exemplo, que eles maltratem outros. Então eu tenho que pensar que eu preciso de uma sociedade sadia. Então eu quero viver até 100 anos. Então por isso que eu tenho tanta preocupação de cuidar dos jovens, porque eles que serão o médico, o advogado, o pastor, o padre, o professor de amanhã. Então se eu tiver alguém equilibrado, que foi bem cuidado na infância, principalmente se aposta na primeira infância, ele fala primeira infância até os 6 anos, porque se uma criança até os 6 anos, se ela é bem cuidada e tudo, quando ela chegar à idade adulta, ela será um adulto equilibrado. As pessoas têm medo de denunciar porque acham que vão ser descoberta. O vizinho vai achar que foi eu que fiz. Mas existem vários canais de denúncia e que a pessoa não precisa se identificar. É claro que você não vai sair da sua casa e ir lá tomar partido da briga, brigar com a vizinha, mas se você não denunciar, você também está sendo negligente, porque você sabe de uma situação e não denunciou. E não precisa ter medo de denunciar. Uma criança ou adolescente pode fazer a denúncia? Pode. Então, qualquer criança ou adolescente que estiver sofrendo maus tratos, eu até digo que a primeira pessoa é a pessoa que ele confiar. Então, eu aposto muito no professor, porque ela vai passar para a tia, tia, está acontecendo isso e isso na minha casa. Então, a professora, lá no ECA, tem um artigo lá, quando ele fala ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, tem um artigo que fala que a direção da escola tem a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, 3 situações: suspeita de maus tratos, infrequência, maus tratos, suspeitou, tem que denunciar. E o ECA? Qual é o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente? E por que ele foi criado? Então, essa lei foi criada em 1990, 13 de julho de 1990. Quando se cria uma lei, vemos o seguinte, que as leis são criadas de acordo com as necessidades. Então, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, havia o Código de Menores. Então, criança e adolescente não tinha direito nenhum. Então, se uma criança fosse... Antes falava preso, hoje nós dizemos apreendida. Se a polícia achasse uma criança na rua, um adolescente, fora de hora, por exemplo, depois das 10, tipo assim, e chamava, nem era de criança ou adolescente, chamava de menor. Peguei o de menor ali. Então, quem era punido era esta criança, e não o pai, a mãe ou o responsável por ele. Então, criança não tinha direitos. Então, criança trabalhava, era explorados. Então, quer dizer, adolescente pode trabalhar? Pode, dentro da legalidade. Mas as crianças, os adolescentes trabalhavam, a criança trabalhava, não ia para a escola, e os mais velhos tinham a obrigação de trabalhar para ajudar os pais a educar financeiramente, né, os mais novos. Mas então, vendo isso aí, várias pessoas, qualquer pessoa do povo pode fazer um projeto de lei e apresentar. Eu só não posso ir lá, mas eu posso apresentar para um deputado estadual ou federal ou um vereador que apresente essa lei, para que ela seja sancionada e a partir daí seja obedecida, para que situações como essa não aconteçam. Então, vendo essa necessidade, que várias pessoas se organizaram para criar o estatuto. Então, quando ele foi criado, ele era desse tamanhozinho. Agora ele se estendeu. Várias leis já alteraram alguns artigos do ECA, acrescentaram outros, de acordo com a necessidade que vai surgindo, com o tipo de violência que vai surgindo. Entendeu?
Quer falar alguma coisa para os nossos estudantes que estão nos assistindo? Ó, eu falo sempre que eu vou morrer estudando. Paixão por escola. Então, estudar, estudar e estudar. Qualquer desculpa que alguém me disser que não pode estudar, eu sempre vou ter uma conta que ele deve estudar. Não estudar para, imaginar assim, ganhar dinheiro. Não, vamos estudar para aprender mesmo. Se faça curso técnico de graça, que hoje tem mais oportunidade. Não é difícil hoje a pessoa lutar para fazer uma faculdade. Então, essa mesma lei que garante direitos para criança e adolescente, que é o Estatuto de Criança e Adolescente, ou a lei maior que é a Constituição, que é a Constituição Federal, é como se fosse a Bíblia do povo. Os cristãos não têm uma Bíblia que eles seguem? Então, existe a lei maior, que é a Constituição Federal. Então, lá nela, existem vários direitos fundamentais. E todas as demais leis são feitas a partir dali. Então, as leis que são feitas têm que ter respaldo lá na Constituição. Então, a mesma lei que garante que você tem direito de estudar, de ter uma saúde adequada, escola de qualidade, professores capacitados para tal, essa mesma lei diz que o mesmo direito que você tem, contrapartida, você tem um dever. Então, qual que é o seu dever na escola? Participar, frequência, mesmo porque a escola tem que comunicar ao Conselho Tutelar as infrequências, que não são respaldadas. Ou seja, faltou hoje, estou doente, fui no médico, leva atestado. Então, você faltou, você teve motivo. Mas as infrequências injustificadas. Então, você tem que participar da escola, fazer as atividades, respeitar professores, horários, tudo que a escola tem para oferecer, você participa. Você tem que participar das coisas da escola. Então, é sua contrapartida. E não tem outra forma de você ser um cidadão orientado se você não estudar. Então, o estudo não é para te dar poder aquisitivo. Também, porque para você fazer um concurso, que muita gente sonha, entrar na polícia, que é sonho, às vezes muita gente conversa com muitos, quer entrar na polícia, outros quer ser advogado, mas o caminho tem que ser a escola. E aquilo que você aprende, ninguém vai te tirar. É seu. Então, se você fez um curso, mas você não trabalha naquela área, só de você aprender, você pode orientar alguém sobre aquilo. Não, eu estudei sobre isso, já é um ganho para você. Você pode orientar a família, você pode orientar um vizinho, entendeu? E então, o fato de por exemplo, vou supor, você vai fazer enfermagem. Ah, mas eu fiz enfermagem, eu não quero trabalhar como enfermeira. Mas você sabe usar um medicamento, sabe orientar sobre o medicamento. Você fez direito. Ah, mas eu não quero advogar. Não precisa. Ninguém precisa fazer direito para advogar. Você tem conhecimento dos seus direitos, pode orientar alguém sobre os seus direitos e trabalhar em várias áreas que o direito é exigido. Então, estudar, estudar e estudar. Então, obrigada, Alzira, por ter participado do nosso quadro. Espero que você possa, voltar mais vezes. E é isso, não é, por relação a isso? Eu que agradeço e não sei porque me convidaram, mas eu me sinto honrada. E desde já parabenizar por este trabalho da Secretaria Municipal de Educação e dizer que só temos elogio a respeito da administração, da gestão do Prata. Siga as nossas redes sociais, SMED TV. Até a próxima!